Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. De pé como estamos, tanto quanto lhe seja possível, abra por gentileza a sua Bíblia, no livro das Revelações do Apocalipse, capítulo de número 5, leremos o verso 1, o verso 2 e os versos 6 e 7 para a nossa reflexão. Ao Senhor nosso Deus seja para sempre e eternamente o nosso tributo de louvor. Só Ele é digno de receber a nossa adoração. Palavra de gratidão, pastor Oséias Viana, sua digna esposa, Eliane, os demais obreiros que com excelência auxiliam o pastor Oséias nesta missão. Pastor Helenilson, pastor Barbosa, pastor José Roberto, todos os pastores. É impossível nominá-los, mas esses dias foi suficiente para conhecermos alguns. Pastor Paulo, pastor Rodrigo, pastor Tiago, pastor Éder, seu filho Lucas, sua esposa Juliana, que nos presentearam com uma cesta tão linda. Deus abençoe o presbítero Albani, sua esposa. Eu não vou dizer que aprendi a amá-los, porque tem gente que é tão ruim, você tem que aprender a amar eles. Eu não aprendi a amá-los, foi instantaneamente. Não precisei aprender. É fácil amar o pastor Oséias, os obreiros e esta igreja abençoada e abençoadora. Eu vou ler Apocalipse 5, que é onde eu vou pregar, mas eu não posso deixar de liberar uma palavra profética. Só que eu não sei profetizar outra coisa senão a Bíblia. Então, antes de lermos Apocalipse 5, projeta para nós, por favor, capítulo 4, verso 11. É um versículo antes. E no 3 eu vou pedir para vocês lerem. Pode ser? É uma palavra profética que eu vou liberar sobre a AD Família. O profeta da casa é o pastor. Mas ele me franqueou o altar e eu quero profetizar. Mas eu quero profetizar na palavra. Então no 3 vocês leem. 1, 2, 3. Por tua vontade, vamos lá, por tua vontade, vírgula, e foram, sabe o que o texto está dizendo? Que antes de ser criadas, as coisas já existiam. Vou repetir isso aqui. Quando algo está debaixo da vontade de Deus, ele existe antes de ser criado. Qual é a palavra profética, pastor? Na mente de Deus, o templo sede da AD Família já existe. Vocês já estão lá. Ainda não foi criado, construído, mas ele já é. Quem pode dar glória a Deus esta noite? Esta é a palavra profética. Agora que nós lemos o 4:11, vamos ao 5:1, 2, 6 e 7. Se eu posso ler, diga amém. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz:
Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E você diz amém. Podeis sentar. Muito papel e caneta já foram gastos para tentar explicar que livro era este. Alguém vai dizer que este é o livro da vida. Alguém vai dizer que este é o livro da redenção. Alguém vai dizer que por estar selado com 7 selos, este livro trata-se de um testamento. Mas a grande verdade é que ainda que todo o céu fosse papel e todo o oceano fosse tinta, não seria o bastante, não seria o suficiente para descrever os mistérios de Deus contido neste livro. Mas eu gostaria de dar-lhes pelo menos 3 coisas que está escrita neste livro. Quantas coisas? Número 1, conforme Ezequiel capítulo 2 e versículo 10. Neste livro estão escritas lamentações, suspiros e ais. Então o primeiro conteúdo do livro é um conteúdo jurídico. Neste livro estão escritos lamentações, suspiros e ais. A segunda coisa que está escrita neste livro, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 2, a última parte do versículo. Neste livro estão escritas as coisas que devem acontecer depois dessas. O primeiro conteúdo do livro é jurídico. Lamentações, suspiros e ais. Mas o segundo conteúdo do livro é profético. Este livro descortina o futuro. Ele revela, e nele estão escritas as coisas que ainda hão de acontecer. Não obstante o conteúdo jurídico, não obstante o conteúdo profético, este livro ainda tem um terceiro conteúdo. E a terceira coisa que está escrita neste livro é a minha, é a sua, é a nossa história. Se o primeiro conteúdo do livro é jurídico, o segundo conteúdo do livro é profético, o terceiro conteúdo deste livro é biográfico. Neste livro está escrita a minha, nesse livro está escrito a sua, nesse livro está escrito a nossa história. Onde está isso na Bíblia, pastor? Salmo 139, verso 16. Por revelação, Davi assim escreveu: eu estava no ventre da minha mãe, na substância ainda informe, primeira semana de gestação, quando os teus olhos me viram, e no teu livro, e no teu livro, e no teu livro, e no teu livro, foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. Cada um deles escrito e determinado. Eu estou tentando te dizer que este livro aqui, embora seja o livro da redenção, embora seja o livro da vida, este livro aqui também é o livro da sua história. Quantos entenderam que este é o livro da sua história? Levante a sua mão. Agora que você entendeu que este livro misterioso também é o livro da sua história,
Observe comigo 4 características do livro da sua história, do livro do seu futuro, do livro da sua família, do livro do seu amanhã, do livro do seu ministério, do livro da sua chamada. 4 características do livro da sua história, do livro da sua vida, do livro do seu futuro. E a primeira característica do livro da sua história é que o livro da sua história está na palma da mão de Deus. O livro da sua história, do seu futuro, do seu amanhã, não está na palma da mão do homem. O livro da sua história está na palma da mão de Deus. Deus tem o controle da sua história. Deus tem as rédeas da sua história, é na palma da sua mão. E não há nada que aconteça na minha e na sua vida que não esteja debaixo da vontade de Deus. Seja a vontade perfeita, soberana, ou seja a vontade permissiva. Aquilo que Deus não quer, mas permite que aconteça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou tentando te dizer que o seu futuro, seu amanhã, o seu depois, não está na palma da mão do homem, não está na palma da mão dos políticos. O seu futuro está na palma da mão de Deus. O livro da sua história não está na palma da mão daquele que se assenta em Brasília. O livro da sua história está na palma da mão daquele que se assenta no alto e sublime trono. Ele tem o controle da sua história. É normal se preocupar com amanhã. É normal se preocupar com depois, com o futuro. O que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, o que vai calçar, e o vestibular, e a faculdade, e o primeiro emprego, e o intercâmbio, e a família, e o casamento, e os filhos, e a chamada, e o ministério. Mas Deus me trouxe aqui, e eu vim pregar para alguém, para dizer: fica tranquilo, teu futuro está na palma da mão de Deus. Teu amanhã está na palma da mão de Deus. Seu depois está na palma da mão de Deus. Seu casamento está na palma da mão de Deus. Seus filhos está na palma da mão de Deus. Sua igreja está na palma da mão de Deus. Sua chamada está na palma da mão de Deus. A faculdade está na palma da mão de Deus. O diploma está na palma da mão de Deus. O emprego está na palma da mão de Deus. A primeira viagem está na palma da mão de Deus. Quem crê que a sua vida, sua família, sua casa, seus filhos estão na palma da mão de Deus, levante a mão direita lá em cima, abra a boca e dê um brado de glória a Deus. Tem a sua história, seu futuro é na palma da sua mão. E sabe o que é tremendo? É que aquele que tem o livro da sua história, do seu futuro, do seu amanhã, na palma da sua mão, não está correndo, não está com a mão na cabeça, não está na sala andando para lá e para cá. A Bíblia diz que aquele que tem o livro da sua história é na palma da sua mão, está assentado. E quem está sentado não está preocupado. Quem está sentado não está desesperado. Quem está sentado está tranquilo. Quem está sentado está no controle. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Você corre, você se preocupa, você perde noite de sono, leva as mãos à cabeça, mas aquele que tem o livro da sua história na palma da sua mão está tranquilamente assentado no trono, porque ele sabe que no final vai dar tudo certo. No final é só vitória. No final você vai vencer. Se Deus está tranquilo, tranquilize a sua alma, aquiete o seu coração, porque foi Ele quem escreveu a última página do livro da sua história. Ele está tranquilamente assentado. A segunda característica
do livro da sua história é que ele está escrito por dentro e por fora. Pastor, por que o livro da minha história está escrito por dentro e por fora? Porque não foi o homem que escreveu. O livro da sua história está escrito por dentro e por fora, porque quem escreveu foi Deus. Como assim, pastor? Vai entender agora. É que o homem te conhece por fora, mas o Deus que escreveu a sua história te conhece por dentro e te conhece por fora. O homem te vê por fora, mas Deus te vê por dentro. O homem te dá valor pelo que você é por fora, Deus te valoriza pelo que você é por dentro. O homem conhece o exterior, Deus conhece o interior. Pastor, por que o livro da minha vida é um livro escrito por dentro e por fora? Primeiro, porque Deus te conhece por dentro e Deus te conhece por fora. Segundo, o livro da sua história está escrito por dentro e por fora, porque Deus não gosta de aparência. Deus não gosta de falsidade. Deus não gosta de máscaras. Você tem que ser por dentro o que você é por fora. Pastor, você engana. Papai, você engana. Mamãe, você engana. Mas a Deus ninguém engana. Ele te conhece por dentro e Ele te conhece por fora. Na presença de Deus as máscaras caem. A sua vida deve ser um livro escrito por dentro e por fora. Primeiro, o livro da sua história está na palma da mão de Deus. Segundo, o livro da sua história está escrito por dentro e por fora. Terceiro, o livro da sua história está selado. Diga aí para o seu vizinho, está selado. Diga, está selado. Faz assim, ó, está selado. Selado quer dizer fechado. Selado quer dizer decretado. Selado quer dizer determinado. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Você estava no ventre da sua mãe, na substância ainda informe, primeira semana de gestação. Seu pai não te conhecia. Sua mãe nem sabia que estava grávida. Ela nem tinha enjoado ainda, quando os olhos de Deus te viram. Neste momento, conforme a revelação que Deus deu ao salmista Davi, Deus abre o livro e começa a escrever a sua história, com os planos e propósitos dele para você. Acredite, ninguém nasce sem um propósito de Deus na vida. Você estava na substância ainda informe. Você não tinha beleza, não tinha tamanho, você só tinha cabeça e cauda. Os olhos de Deus te viram. Ele abre o livro e começa a escrever a sua história, com os planos e propósitos dele para você. Mas sabe o que é tremendo? É que quando Deus termina de escrever a sua história, Ele não deixa o livro aberto. Ele fecha o livro. Ele não só fecha, Ele sela o livro. Como quem diz, ninguém vai rabiscar e apagar e mudar e alterar a história que eu escrevi para você, porque o livro está selado, fechado, decretado,
determinado. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ninguém vai mudar, rabiscar ou alterar a história que Deus escreveu para você, porque o livro está selado. Tem crente que qualquer coisinha que ele passa, ele vai logo colocando a culpa no diabo. Eu estou assim porque o diabo. Estou desse jeito que o diabo. Estou passando por isso que o diabo. Ei, quem foi que disse que o diabo tem acesso ao livro da sua história? O diabo não pode abrir, não pode rabiscar, não pode apagar, não pode alterar, não pode remover os selos. O diabo não pode nem olhar para o livro da sua história, porque o livro está selado. De que se queixa o homem? Do diabo? Não. Dos seus próprios? Só existe um que tem poder de alterar a história que Deus escreveu para você. E este um não é o diabo, é você mesmo. Com o seu livre-arbítrio, com as suas próprias escolhas. Deus diz: vai por aqui, tu vai por ali. Deus diz: fica, tu vai. Deus diz: vai, tu fica. Levanta, tu senta. Senta, tu levanta. Aí quebra a cara e quer colocar a culpa no diabo, quer colocar a culpa em Deus. O maior inimigo da história que Deus escreveu para você é você mesmo. Mas eu estou pregando para alguém aqui que vai abrir mão de escrever a própria história e vai viver a história que Deus escreveu para você. Deixa eu ver quem quer viver os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Abre mão das suas escolhas e viva as escolhas de Deus para a sua vida. Quem vai viver a história que Deus escreveu para você? Eu não estou falando aqui de predestinação. Eu estou falando aqui de determinação. Até porque predestinação é no plural, determinação é no singular. A igreja está predestinada ao céu. Se você faz parte dela ou não, o problema é seu. Quando a trombeta tocar, a igreja vai. Os ímpios estão predestinados ao inferno. Se você faz parte desse grupo ou não, problema seu. Quando a trombeta tocar, os ímpios vão ficar. Então não existe predestinação de pessoas, existe predestinação de grupos. Ímpios, inferno. Se você quiser fazer parte desse grupo que está predestinado ao inferno, é com você. Igreja, céu. Agora, determinação não é no plural. Determinação é no singular. Pastor, me dá um exemplo de determinação. Lá vai. Determinação. Quem estiver ligado vai pegar no ar agora e vai dar glória. Determinação é Deus olhar para um embrião no ventre da sua mãe, na primeira semana de gestação, e dizer assim: Jeremias, antes que entrasse no ventre, eu te escolhi, e as nações não vou te dar, não estou te dando, eu já te dei, já te dei, já te dei, já te dei, por profeta. Isso é determinação. É Deus olhar para o embrião no ventre da mãe e dizer: vai ser profeta, vai ser pastor, vai ser pregador, vai cantar no coral, vai tocar na orquestra, vai ser músico da igreja,
vai ser dirigente de trabalho. E quando Deus determina, pode tentar fugir para cá, pode tentar se esconder para lá. Se Deus escolheu, está escolhido. Determinou, está determinado. Decretou, está decretado. Você pode até escolher a salvação, mas ministério não é você que escolhe. Quem escolhe é Deus. E eu vim dizer esta noite que os teus filhos não serão o que a rede esgoto quer que eles sejam. Os teus filhos não serão o que a mídia quer que eles sejam. Os teus filhos não serão o que os ativistas querem que eles sejam. Os teus filhos não serão o que os infiltrados nas faculdades e universidades querem que eles sejam. Os seus filhos serão o que Deus determinou que eles serão. Só quem é pai levante a mão. Eu já virei profeta aqui esta noite. Só quem é mãe coloque a mão no ventre. Os pais levante a mão lá em cima. As mães coloquem a mão no ventre. Lá vai uma profecia. O teu ventre não é oficina do diabo. O teu ventre é laboratório de Deus. Do seu ventre não saiu um ladrão. Do seu ventre não saiu um traficante. Do seu ventre não saiu um homossexual. Do seu ventre não saiu um ladrão, uma prostituta. Do seu ventre saiu um pastor. Do seu ventre saiu um pregador. Do seu ventre saiu um profeta. Só quem crê, levante a mão. Os teus filhos serão. Hoje quem está pregando aqui sou eu. Amanhã vai ser teu filho. Amanhã vai ser tua filha. Amanhã vai ser teu marido. Se Deus decretou, está decretado. Determinou, está determinado. Até eu ir. Porque o livro da sua história está selado. Ninguém altera, ninguém rabisca, ninguém borra, ninguém apaga aquilo que Deus escreveu para a sua vida. Está selado. Eu sinto graça de Deus aqui. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Cada metro quadrado desta casa está sendo tomado pela glória de Deus. Tudo que tem fôlego aqui dentro desta casa, por 15 segundos, abre a boca e louve ao Senhor. Duria choramando e caio. Leria choramando e saio teu. Duria chorabai. Daria sou de caia chaui. O livro da sua história está na palma da mão de Deus. Está escrito por dentro e por fora. E o livro da sua história está selado. Número 4. O livro da sua história está selado. Mas não é com selo só. O livro da sua história está selado com 7
selos. Quantos selos? Quantos selos? Na época de João, somente os testamentos eram escritos e selados com 7 selos. E somente o herdeiro era digno de abrir o livro, desatar os 7 selos e tomar posse da herança. Então a quarta característica do livro da sua história é que o livro da sua história está selado com 7 selos. Isto quer dizer que o livro da sua história é um testamento. Se o livro da sua história é um testamento, então você é uma herança. Quem é filho aqui, levante a mão. Todo mundo. Quem é pai aqui ou mãe, levante a mão. O maior erro dos pais, pastor Oséias, é pensar que os seus filhos são deles. E se eu te disser que o seu filho não é seu? Como assim, pastor? Lá vai. O seu filho é corpo, alma e espírito. O corpo foi você quem deu. O corpo foi você quem fez. Tanto é que se parece com o teu. Mas a alma e o espírito, ou seja, a maior parte deles, não foi você quem deu, e não foi você quem fez. Quem fez foi Deus. Quem deu foi Deus. Então, se você fez o corpo e Deus fez a alma e o espírito, então proporcionalmente os seus filhos não são seus, eles são heranças do Senhor. Bate no peito, diga: eu sou uma herança. Se o livro da sua história é um testamento, então ele tem uma herança, você. Se o livro da sua história é um testamento, então ele tem um testador, o pai. Se o livro da sua história é um testamento, então ele tem uma testemunha, o Espírito Santo. Se o livro da sua história é um testamento, então ele tem um herdeiro, Jesus. E o anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro, desatar os 7 selos e tomar posse da herança que é você? Enquanto o anjo pergunta lá em cima quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, o salmista pergunta aqui embaixo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo templo? E ele mesmo responde: o que é limpo de mãos, puro de coração, que jamais se envaideceu e jamais jurou dolosamente, mas não foi achado ninguém limpo de mão, puro de coração, que nunca tenha mentido e jamais tenha se envaidecido, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. E João chorava muito,
porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, tomar posse da herança, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Aí eu pergunto: aonde estava aquele que é digno? Aonde está aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que jamais se envaideceu, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou até a morte, morte de cruz? Onde estava aquele que jamais mentiu, porque era a própria verdade falando a verdade? Onde estava Jesus, o Filho, o herdeiro de todas as coisas? Não foi achado ninguém debaixo da terra, porque ele já tinha ressuscitado. Não foi achado ninguém na terra, porque ele já tinha sido elevado aos céus. Não foi achado ninguém no céu, porque ele ainda não tinha ultrapassado os portões eternos. E é neste momento que o salmista profeticamente diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que nunca tinham saído do céu e não conheciam aquele que havia sido um mistério escondido no seio do Pai, olha para o trono e diz: mas o Rei da Glória já está aqui. Quem é este Rei da Glória? E o salmista responde: é o Senhor dos Exércitos, invencível na batalha, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Os portais eternos se abrem, a cabeça da porta é levantada, e aquele que é altíssimo, 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 em estatura de varão perfeito, 100% homem, 100% Deus, adentra na eternidade. Um dos 24 anciãos se levantam e diz: João, não chores mais. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João se virou para ver o leão, mas quando ele olhou, não era um leão, era um cordeiro. Mas o ancião anunciou um leão. João se vira esperando ver um leão, mas o que ele vê é um cordeiro. E aqui está a razão pela qual os judeus não receberam Jesus. Eles estavam esperando um leão, mas Jesus veio como um cordeiro. O que os judeus não sabem é que no reino animal, leão nasce leão, mas no reino de Deus, leão nasce cordeiro. Pergunta para o teu vizinho: quer ser leão? Pergunta aí, diga: quer ser leão? Mas tu já foi cordeiro? Tem gente que quer ser leão, mas nunca foi cordeiro. Quer ser senhor, mas nunca foi servo. Quer ser grande, mas nunca foi pequeno. Quer mandar, mas nunca obedeceu. Quer ensinar, mas nunca aprendeu. Quer se levantar, mas jamais sentou. Aqui não. Aqui leão nasce cordeiro. Vou repetir: aqui leão nasce cordeiro.
E se você for fiel na unção do cordeiro, aí sim Deus te dá a unção de leão. Como assim, pastor? Lá vai. Jesus nasceu na manjedoura como um cordeiro, cresceu como cordeiro, viveu como cordeiro, falou como cordeiro, foi preso como cordeiro, condenado como cordeiro, julgado como cordeiro, crucificado como cordeiro, levado ao matadouro como cordeiro. Jesus morreu como cordeiro, desceu ao Hades como cordeiro, ressuscitou como cordeiro, ficou 40 dias aqui na terra como cordeiro, subiu aos céus como cordeiro, sentou no trono como cordeiro, está no trono como cordeiro, mas vai voltar como leão da tribo de Judá, para reinar 1000 anos na terra, juntamente com a igreja. Seja fiel na unção do cordeiro, e Deus te dará a unção do leão. Hoje você é cordeiro naquela empresa. Hoje você é cordeiro no ministério. Hoje tu é cordeiro na tua casa, na sociedade, no reino. Mas se você for fiel, Deus te dará a unção do leão. Só quem quer receber a unção do leão, levante a mão lá em cima e receba a unção do cordeiro. Receba a unção do servo, receba a unção do menor, receba a unção do obediente. Um dia, alguém chegou para mim e disse: fulano de tal tem muito conhecimento, mas é soberbo. Eu disse: então ele não tem conhecimento, ele tem a informação. Porque quem tem conhecimento é humilde. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, quem é o menor? O que tem conhecimento. Aquele que quer ser o maior, que sirva a todos, que seja o menor, que Deus continue te dando conhecimento. Quer ser leão? Primeiro seja cordeiro. O cordeiro é o animal mais fraco que tem. Mas esse cordeiro aqui tem 7 chifres. Poder absoluto. O cordeiro é um animal semi-cego. Mas este cordeiro aqui tem 7 olhos. Enxerga todas as coisas. O cordeiro não tem velocidade. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Mas esse cordeiro aqui precisa nem correr. Ele tem os 7 Espíritos de Deus que estão presentes em toda a terra. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Quem pode mandar 3 glórias para o cordeiro esta noite? O cordeiro é onipotente. O cordeiro que é Jesus é onisciente. E o cordeiro é onipresente. Quarta e última característica do cordeiro. João diz: um cordeiro como tendo sido morto. Como que João soube que aquele cordeiro que estava vivo havia sido morto? É porque ele viu uma cicatriz no pescoço do cordeiro. Porque quando o sacerdote ia sacrificar o cordeiro, primeira coisa que ele fazia,
cortava a garganta. Estou certo? Quando ele viu a cicatriz no pescoço do cordeiro, ele disse: esse cordeiro foi morto, mas está vivo. João viu em Jesus as marcas da cruz. Só que o verbo ser não está no presente. O grupo, como nós combinamos, o verbo ser está no passado. Isso significa que o cordeiro esteve morto, mas não estava morto. O cordeiro esteve morto, mas estava vivo. Os reis estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os faraós estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os imperadores estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os profetas estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os sacerdotes estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os papas estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Jesus esteve morto, mas eis que está vivo, 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 vivo. E é este cordeiro vivo que tomou o livro da sua história, do seu futuro, do seu amanhã, da palma da mão daquele que estava sentado no trono e garantiu para mim e para você um futuro glorioso. Aí você pergunta: pastor Eliel, qual a garantia que eu tenho que o amanhã vai dar certo? Qual a garantia que eu tenho que o futuro está garantido? Pastor Eliel, por que eu tenho que crer no amanhã, no futuro, no depois? Sabeis por quê? Canta. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há o que temer. Temor não há, mas eu bem sei que o quê? Eu sei que o livro que a minha da minha vida está na onde? Está nas mãos do meu Jesus, Que está, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Glória a Deus, fiquemos de pé. Porque Ele vive. Cante com alegria. Teu futuro está nas mãos de Deus. Não há o que temer. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus.